Sejam muito bem-vindos ao seu porto para assuntos nerds. Sabe que eu não sabia se eu ia gravar esse vídeo? Tipo, eu praticamente não falei nada sobre Rick e Morty desde que a 7ª temporada estreou. E além disso, esse episódio em particular, ele é meio sensível. E todo mundo sabe como o YouTube trata vídeos sensíveis. Só que eu não consegui deixar passar. Tipo, a resolução desse episódio acabou me impactando, sabe? Ela parece muito importante para o momento que nós, como sociedade, estamos vivendo hoje em dia. E eu achei que seria muito legal gravar esse vídeo para expor o que eu pensei e tentar conversar com pessoas mais inteligentes do que eu sobre o assunto. Então, esse vídeo não vai ser uma análise. E também não vai ser um resumo. Ele vai ser uma conversa. O início do episódio é simplesmente aleatório, como todos os melhores episódios de Rick e Morty. A família vinha se reunindo há semanas para comer um espaguete que o Rick trazia toda terça-feira. Só que nesse dia em específico, o Morty resolve tentar descobrir qual é a origem desse espaguete tão delicioso. E ele descobre que são as entranhas de um cadáver. What? Pois é bizarro, mas no fim o Rick não é um monstro. Ele acaba revelando pro Morty que ele descobriu um planeta específico onde as pessoas que cancelam o próprio CPF têm as entranhas transformadas em espaguete. E se você não sabe o que significa cancelar o próprio CPF, eu vou dar uma dica. Começa com su e termina com ídio. Tá certo. O conhecimento de que existem seres que comem as entranhas de quem cancelou o próprio CPF chega aos ouvidos da presidente do mundo. Pelo menos parece que ela é a presidente do mundo pela estrutura da história. E aí ela toma a única decisão sensata que um líder tomaria nessa situação: vender o espaguete para a galáxia inteira. Quando Rick e Morty voltam até o planeta, eles descobrem que o lugar foi transformado numa máquina de depressão. Uma estratégia para transformar a própria população na matéria-prima do espaguete. E por quê? Com o que está entrando pelo comércio intergaláctico de espaguete, nós reduzimos a dívida, nós ganhamos muito dinheiro e se eu conheço alguma coisa da internet, e eu devo conhecer porque honestamente eu não vejo a grama nem o sol há pelo menos 6 anos, a galera já deve estar gritando: Rick e Morty lacrador! Ô seus comunistas! Se for esse seu caso, você pode me dar só um minutinho? Se segura só um pouquinho? Eu quero te mostrar por que o buraco é um pouco mais embaixo. Tá, isso aqui... Nesse setup não dá. Me dá só um minutinho. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que capitalismo e comunismo são só modelos econômicos. Não são o bicho-papão, não são o demônio encarnado. Modelos econômicos que definem como uma sociedade trabalha economicamente. Beleza? Ok. Dito isso, eu não sou um cientista econômico. Eu não manjo desse assunto ao pé da letra. Então, para poder responder essa pergunta rápida, eu vou trazer a melhor fonte de todas. Google! Não é esse. Vai. Não. Oh, porra. Beleza, esse daí. Ok. No site Investopedia, capitalismo é definido como um modelo econômico em que existe a troca de bens e o acúmulo de riquezas a partir das pessoas que vendem os produtos. Basicamente, a ideia é: vai ter gente que quer vender, vai ter gente que quer comprar, e no final das contas, a pessoa que está vendendo, se gente suficiente comprar, pode acumular riqueza. É isso. Simples, né? Já o comunismo é definido como um modelo econômico onde não existem classes sociais. O acúmulo de riquezas não seria possível, porque na teoria um governo centralizado iria distribuir as riquezas para todas as pessoas naquela sociedade. Dito isso, a pergunta: Rick e Morty é comunista? Na verdade não. Se a gente for parar para analisar o episódio, o governo do planeta Espaguete parece ser um governo centralizado. Basicamente, as decisões da presidenta parecem afetar o governo a nível global. Porém, a ideia de você vender as entranhas das pessoas como um produto para o mercado, criando uma necessidade que não existia e sendo a única capaz de sanar essa necessidade, é uma estratégia tão Steve Jobs que seria impossível você dizer que não é capitalista. Então, o que diabo o desenho está criticando? Na minha opinião, o uso das pessoas como produtos. Aí alguém vai me dizer: Ah, Porto, mas isso aí não acontece no mundo real.
Não mesmo? Alguns dias atrás eu ouvi a chamada de uma reportagem dizendo que a população brasileira estava envelhecendo. Eu não sei se a gente vai achar a reportagem, então se a gente não achar, eu vou botar qualquer coisa aqui no fundo pra representar, beleza? Eu vi uma reportagem dizendo que a população tava envelhecendo. E a reportagem não tava tentando levantar como a gente vai lidar com a população mais velha, como vamos cuidar dos brasileiros, nem nada do tipo. A questão que eles levantavam é: a população tá envelhecendo, não temos crianças suficientes. Quem vai pagar a previdência da galera velha? Vocês têm noção do que é isso? A gente não tá se preocupando em como os nossos filhos vão viver. A gente não tá se preocupando se vai ter saúde, se vai ter água, se o clima não vai ter explodido, se a galera vai ter um mínimo de dignidade. Não. A gente tá se preocupando se vão ter crianças para trabalhar na máquina e pagar a previdência dos mais velhos. Basicamente, o seu e o meu filho deixaram de ser pessoas. Eles são números, recursos, coisas que o governo tá usando. Mas voltando pro episódio, o resto do episódio tem cenas que reforçam essa minha análise. O Maury começa a levantar um dilema moral, que talvez forçar as pessoas a cancelarem o próprio CPF não seja lá uma coisa muito boa. É mesmo, é? Daí, o Rick e o Maury começam a explorar outras alternativas. Primeiro, eles criam uma fazenda de clones, onde eles ensinam os clones desde o minuto que eles nascem que o motivo de viver é cancelar o próprio CPF. E quando isso não dá certo, eles criam corpos sem consciência, criados unicamente para ser usados como espaguete e descartados que nem lata de Coca-Cola vazia. Mas nada disso dá certo. A sociedade começa a entrar em colapso e os alienígenas que estavam querendo espaguete resolvem tomar atitude com as próprias mãos. Ao invés de esperar, eles descem na superfície do planeta e começam a perturbar as pessoas, uma a uma, incentivando elas a cancelar o próprio CPF. E no meio desse caos inteiro, o Rick tem uma ideia. Mas quer saber? Eu vou deixar vocês verem. Essa máquina vai colocar na tela para todo mundo ver. Quando estiver pronto, aperte o botão. Você acha que isso vai funcionar? Vai na minha.
Essa cena, ela é tão poderosa que é até difícil de colocar em palavras. Eu quero falar sobre desumanização. Ah, Porto, mas o que é isso daí? Bom, segundo o artigo Dehumanization da Michelle Maese, carai, desculpa gente, eu tô ainda emocionado por causa do vídeo, perdão, mas enfim, dessa mina aqui, desumanização é definido como processo onde dois oponentes se veem como menos do que humanos e por isso não merecem qualquer tipo de consideração moral. E isso é um processo que rolou muitas vezes ao longo da história humana. Quer ver uns exemplos? Nazistas e judeus, tribos em territórios próximos um ao outro, colonizadores e nativo-americanos, brancos e negros. E a lista segue. A desumanização não só existe diariamente, como pode ser considerada a base da guerra. Porque uma pessoa mentalmente saudável não vai ferir outra pessoa, não vai matar outra pessoa, se considerar que essa outra pessoa tem mãe, pai, filhos, uma vida esperando por ela quando ela voltar para casa. Mas a partir do momento que você exclui esse tipo de pensamento, aquela pessoa se torna só um obstáculo entre você e o seu objetivo. A desumanização é retratada em vários pontos da cultura pop. Um dos que eu mais gostei pessoalmente é no Attack on Titans, ou Ataque dos Titãs, onde, depois da terceira temporada, spoiler pra quem não viu, a gente descobre sobre a rixa milenar que existe entre a Ilha Paradis, também conhecida como a Ilha dos Demônios, e o resto do mundo. Mas não é só no campo de batalha que isso existe, não. No artigo The Humanized Perception, as autoras Lazana e Susana comentam como esse processo é usado no dia a dia. Basicamente, elas comentam que as pessoas conversam com seus carros, conversam com seus computadores, entregando uma humanidade para objetos inanimados, ao mesmo tempo em que elas evitam olhar nos olhos de moradores de rua. É um fenômeno em que as pessoas espontaneamente falham em ver a outra como um ser humano. Você já sentiu algo parecido? Eu até podia também comentar o artigo The Humanization During COVID-19 Pandemic, onde os caras explicam que o ser humano tem a tendência de procurar bodes expiatórios durante as crises, como foi, por exemplo, no 11 de setembro, quando eles tratavam todo muçulmano como terrorista, e como foi durante a Covid-19, quando basicamente toda a população asiática foi tratada como doentes. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu acho que vocês já entenderam o meu ponto. Rick e Morty escancaram o processo de desumanização do planeta espaguete no instante em que os alienígenas descem na Terra e começam a forçar as pessoas a cancelarem o próprio CPF. Naquele instante, as pessoas não eram mais pessoas. Elas só eram obstáculos. Mas o que eu achei mais maravilhoso é que o desenho também mostrou a melhor forma de lidar com a desumanização. Qual que é? Empatia. Quando o Fred, o dono das memórias, é apresentado, ele cospe no Morty. Naquele instante, nós como espectadores já imaginamos quem ele é, qual é a história dele e como ele vai ser um problema. Só que essa é a sacada do desenho. Porque o Rick não quebra só a desumanização dos alienígenas quando ele mostra a vida do Fred, mas a nossa. No instante em que vimos a vida do Fred, em que a gente viu os erros que ele cometeu, os acertos que ele cometeu, as pessoas que ele amou, as pessoas que ele perdeu, cada momento da vida dele e cada marca que isso deixou nele, nós deixamos de enxergá-lo como um personagem, como uma etapa na solução do episódio, e começamos a enxergá-lo como ele é, uma pessoa. Fred se tornou alguém relacionável, um ser vivo com sonhos, esperanças, como eu, você e os alienígenas no desenho. Os seres vivos que eram vistos como obstáculos para os alienígenas se tornaram pessoas. E isso é algo que eu acho que nós podemos trazer pro nosso mundo, pra nossa realidade. Eu acho que você vai concordar comigo que na vida real a gente frequentemente esquece de enxergar o outro como um ser humano. Estamos tão presos no nosso mundinho, nas coisas que a gente quer defender, nas coisas que a gente acredita, nas coisas que a gente quer garantir que continuem funcionando do jeito que a gente acha que tem que funcionar, que a gente simplesmente usa o processo de desumanização para poder tratar o outro apenas como um inimigo. A gente não pensa que o outro tem uma história, que o outro tem uma família, que o outro tem alguém esperando por ele ou motivos que fizeram ele se tornar quem ele é. E é esse o ponto que mais nos desconecta como sociedade.
e que faz com que a gente entre nesse caos que a gente tá hoje em dia. Só que no instante em que a gente começa a enxergar essas coisas, em que a gente se dá a empatia de olhar o mundo pelos olhos do outro, o desejo pelo espaguete desaparece. Então, o que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que a gente deveria simplesmente dar as mãos e começar a sorrir e sair cantando o Kumbaya no fim do dia, esquerda e direita, Corinthians e Palmeiras, todo mundo feliz e brincando? Não, eu não tô. Porque a vida real é mais difícil do que um desenho. A vida real é complicada. Cada um de nós tem seus motivos, cada um de nós tem suas cicatrizes, cada um de nós tem coisas que impedem que a gente consiga enxergar o mundo pelos olhos do outro. E eu entendo isso. Não existe uma resposta simples. Da mesma forma como não existe uma única análise. Por exemplo, você poderia analisar esse episódio todo como uma crítica ao mercado da carne, onde as pessoas são tratadas como objetos que servem de alimentação, sem qualquer tipo de consideração para os seus sentimentos ou seu bem-estar, exatamente como fazem com os bovinos, as aves, os peixes e toda a caralhada que eu e você comemos todos os dias. Você poderia, mas eu não vou entrar nesses detalhes porque eu conheço bem pouco disso. Eu acho que se for para tirar uma coisa desse vídeo e desse episódio, é que a desumanização leva a gente para caminhos sem volta. Com a anonimidade do mundo digital, é muito fácil a gente se esquecer que a pessoa do outro lado da tela é um ser humano. E o meu ponto é, a gente não pode se esquecer disso. A gente tem que lembrar dos sentimentos do outro. A gente tem que lembrar de toda a história do outro. E levar em conta que tá tudo bem o outro não ver o mundo como você vê. Tá tudo bem. E talvez, se a gente conseguir fazer isso, a gente pode deixar de ser um planeta espaguete. Ah, e também tem que dar o foda-se pro governo e a sociedade que querem ficar usando a gente pra existência deles e manter a máquina funcionando do jeito que ela funciona. Nós somos pessoas e merecemos viver com dignidade sem ficar presos nessa roda que fica esmagando os nossos sonhos e esperanças. Mas vamos deixar essa discussão para outro dia.